Legal, então falamos agora de trailing stop, né? Rapidamente, qual que é a diferença para o break-even? Break-even, como a gente viu, ao atingirmos um gatilho determinado fixamente, né? A gente usou Fibonacci para determinar aquele gatilho. O nosso stop sobe para o nível de preço que a gente abriu a posição, né? Para deixar 0 a 0. Então, se o preço volta, teoricamente, né, a gente sai no 0 a 0, né, sem contar taxas e emolumentos, aquela coisa toda. O trailing stop, ele funciona um pouco diferente no sentido de o preço movimentando a favor, né, indo ao nosso favor, a gente traz o nosso stop para cima para uma determinada quantidade. Então, o preço, né, a gente pode definir uma proporção para isso. Né? No exemplo que a gente vai olhar aqui, a proporção está 1 para 1. Então, o que isso quer dizer? O preço sobe 1 o quê? Não importa, 1 centavo, R$ 1, o que importa é falar da proporção. Né? O preço sobe 1, o nosso gatilho atinge o nosso gatilho, né? E o nosso stop sobe 1. Então, assim ele vai subindo e vai trazendo o nosso stop para cima. Aí tem duas questões que a gente pode discutir, né? É a questão do fechamento de posição, né? Que você pode escolher entre ter um alvo final fixo, onde você vai tentar realizar lucro, ou você trabalha puramente no trailing stop, deixa o preço desenvolver e se ele voltar, ele volta para o stop que você que ele atingir, né? Com o pior cenário, vamos dizer assim, né? O pior possibilidade sendo o stop inicial que você vai determinar. No caso aqui nos nossos exemplos, a gente tem visto que a gente tem determinado o stop inicial como a mínima, né? Então esse seria a pior das hipóteses, vamos dizer assim, né? Então vamos ver um exemplo disso. Primeiro, então vamos ver a diferença do código em relação ao break-even, que é o mais próximo que a gente vai chegar. Agora a gente já está começando a ficar um pouco distante do código do alvo fixo, por exemplo, né? Apesar de que eu vou mostrar, cadê o alvo fixo aqui? Eu vou mostrar o alvo fixo lado a lado ao trailing stop, só para você ver o quanto a gente já desenvolveu desde lá do nosso começo, né? do começo aqui do nosso estudo, tá? Então você vê que eu ainda continuo tentando manter aquela estrutura, né? Mas, obviamente, o trailing stop vai estar muito mais próximo do nosso código de break-even, né? Então, se você olhar aqui e comparar, vamos ver as diferenças. Então, a primeira diferença que você vai notar é justamente aqui as nossas constantes, né? No nosso trailing stop, agora a gente tem duas constantes ali um pouco diferentes, tá? E a gente vai falar sobre elas. Em relação ao break-even, então você vai ver que tem um buraco aqui no break-even, que agora no nosso trading stop a gente realiza um cálculo que a gente chama de alvo TS, né? Seria o nosso alvo de gatilho do nosso trailing stop, tá? Que a gente vai falar sobre ele, né? E provavelmente a maior diferença está justamente neste bloco aqui, né? Que é o de saída de posição, né? Que se a gente olhar em relação ao break-even, né? Do break-even a gente fazia um cálculo do próprio break-even, né? E observava aquele rompimento do break-even, né? As ordens de saída aqui, né? Seja no alvo ou no próprio stop, você vai ver que estão exatamente iguais, tá? E aí depois eu vou mostrar uma pequena alteração que precisa fazer entre alvo final, que a gente vai chamar assim, né, um alvo de Fibonacci, ou trabalhar só com o trailing stop mesmo, tá? Mas você nota aqui a diferença, né, que está simplesmente aqui dentro desse bloco, né? Então, vamos entender o nosso trailing stop. Como a gente conversou, né, a gente precisa determinar um gatilho para o nosso trailing stop para subir o nosso stop. Só que esse gatilho ele vai também ser móvel, porque a ideia do trailing, né, trailing seria de seguir, né, é justamente essa. Conforme o preço vai subindo, o stop vai subindo, o preço vai subindo, o stop vai subindo. Então ele vai seguindo, né, a tendência do preço. Então,
Eu vou representar nessas linhas aqui, porque, claro, eu não vou conseguir mostrar para você isso através de coloração ou da própria estratégia, porque o gráfico está fechado, o preço já fechou, né? Então fica difícil mostrar isso sem o mercado aberto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu desenhei linhas aqui, você vai ver, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, o nosso alvo fixo, então a gente tem o nosso sinal aqui embaixo, né? O mesmo sinal de sempre que a gente tem estudado. Vou desenhar um Fibonacci, traçar um Fibonacci, você vê que o nosso 300% está lá em cima. Então essa linha verde eu vou trazer aqui para o 300%, que seria o nosso alvo final. Então eu vou apagar o Fibonacci agora, só para ele não atrapalhar a nossa tela, porque o nosso, diferente do nosso break-even, que a gente usou o próprio Fibonacci para dar o gatilho no nosso break-even, no trailing stop a gente não vai usar, né, um valor de Fibonacci, tá? O valor que será o nosso trailing stop vai ser calculado justamente aqui, o nosso gatilho, tá? Que é essa variável alvo TS que eu desenhei aqui nessa linha azul. Então essa linha azul seria o nosso alvo de trailing stop, o nosso alvo de gatilho. No momento que a gente detecta um sinal, então eu vou colocar essa seta azul representa onde nós estamos no compilador, tá? Onde a gente está executando o código, né? Só para você ter uma noção de referência. Como eu falei, o gráfico já está fechado, então para a gente se localizar, vamos supor que a gente está executando o código aqui. Né? A gente que eu digo o compilador, né? O compilador vem executando barra barra, chegou aqui. Detectou o sinal, pintou de verde, né? Aqui, né? Perdão. Detectou o sinal, pintou de verde, perfeito. Chegou neste bloco aqui, né? Ele fez os cálculos aqui de amplitude, de stop. Então, traçou o nosso stop aqui na mínima. Né? Vamos marcar aqui, ó, o nosso stop, que é a mínima. Ele marcou aqui, essa linha púrpura, para a gente ver. Né? O nosso alvo, ele estabeleceu sendo a máxima mais amplitude vezes o alvo Fibonacci, que nada mais é do que a gente já tem feito, né? Que é o que? A linha verde, aqui em cima. Né, em 300%, por quê? Porque a gente selecionou 3 aqui no nosso parâmetro. E ele calcula então esse alvo trailing stop, que é o quê? A máxima, então a máxima do candle sinal, mais uma variável, um valor aqui T-alvo, que você pode ver aqui em cima, que é o que eu chamei aqui de gatilho do trailing stop. Então, o que ele vai fazer é somar essa máxima, este valor aí que a gente determinou, né? Então, 0,1 num gráfico de ações, né? EQTL, que é medido em moeda, 0,1 nada mais é do que 10 centavos. Então, se a máxima estava aqui em 24,59, 24,69 é o nosso gatilho de trailing stop. Né? Então, a linha azul representa este valor aqui. Né? Lembra que eu falei que a proporcionalidade você vai definir. No nosso exemplo aqui, né, 10 centavos para cima o preço, 10 centavos sobe o stop. Pode ser uma proporcionalidade diferente? Pode ser sobe 20 centavos para subir 10 de stop? Pode ser o contrário, pode ser sobe 10 centavos de alvo para subir 20 de stop? Pode ser. Sempre lembrando que você tem que considerar aqui, né, subir muito e muito rápido pode causar problemas, porque obviamente a gente tem aquele problema, né, da volatilidade do preço, o preço vem, volta e fica tipo, estopando, né? Então você tem que dar também uma oportunidade para o preço trabalhar, né? Mas nosso propósito aqui é testar programaticamente as alterações, você vai fazer como você achar melhor. E T-stop vai fazer justamente isso, né? Determinar quanto ele vai subir o stop, né? Que é o que ele vai fazer. Então, se a gente pensar que este aqui é o bloco de busca de operação, né? Então, pensando que a gente está aqui neste candle, né? Ele encontrou o sinal, né? Marcou os valores, né? Ele, no candle seguinte, o que ele vai fazer? Fazer as execuções das nossas ordens de stop aqui, né, e stop de proteção, que no caso não aconteceu, porque não aconteceu
aquele fenômeno que a gente conversou, né, que às vezes o preço no mesmo candle ultrapassa aqui a nossa mínima, não aconteceu, mas ele vai querer executar a nossa compra na máxima, né, que é justamente a nossa abertura de posição. Lembrando que gráfico intradiário, isso acontece quando? No candle seguinte, né, no candle seguinte ao candle onde a instrução foi feita, né? A ordem vai ser executada no candle seguinte. Então a instrução ocorreu aqui, porque era onde a gente estava, né? Onde houve o sinal, ou seja, o envio da ordem, da instrução de envio da ordem ocorreu neste candle, mas a execução dela ocorreu no candle seguinte, e você vê aqui, né, o buy demarcando isso, né? Então, na próxima execução, o que a gente conversou que acontece, né? Isso aqui passa a ser ignorado. Porque agora o nosso buy position não é mais 0. A gente está posicionado. Então ele vai começar a executar este bloco aqui, né? Aliás, este bloco aqui, né? Que este bloco, por consequência, está dentro dele, né? Mas o que ele vai começar a tentar executar é este bloco onde ele fala que sim, estamos comprados, vamos buscar saída. E ele começa a perguntar: a máxima é maior que o meu alvo TS, ou seja, essa minha linha azul aqui, né? Note que neste candle aqui, né, logo em seguida, já é verdade isso, já aconteceu, o preço já ultrapassou esse nosso gatilho, né? Então o que isso significa? O que ele faz com isso? Primeiro ele pinta o candle de amarelo para justamente nos demonstrar, destacar isso graficamente, pintou de amarelo, beleza? E recalcula o valor do alvo TS, que é a nossa linha azul aqui, né, o nosso gatilho, para o próprio valor dele, o valor atual dele, que agora é 24,69, mais aquele valor de gatilho que a gente determinou aqui, 10 centavos. Então, efetivamente, o que ele faz é somar 10 centavos, então vai para 7,9. Então, o nosso alvo TS passa a ser 7,9. O mesmo ele faz com o nosso stop. Afinal, a ideia da coisa é mover o stop, né? A linha azul é só um gatilho para gerar esse movimento do stop. Então, logo em seguida, o que ele faz aqui é atualizar o valor de stop com o último valor dele disponível, que no momento é 24,37, mais aquele gatilho do nosso stop para subir, né? Quanto que o nosso stop sobe, que é 10 centavos nesse exemplo também. Então, de 37 ele vai para 47. Né? E aí, logo em seguida, o que ele vai tentar fazer é executar as ordens de alvo e de stop, né? E a nossa proteção aqui de fechar a posição. Nenhum dos dois aconteceu, né? O nosso alvo final está aqui em cima e o nosso stop subiu, mas ainda está aqui embaixo, então nada a ser feito, né? Por este ponto de vista. Então, o que acontece é, né, segue o jogo. Então vamos apagar tudo aqui, ó. Segue o jogo, vem para o próximo candle. Reexecuta de novo, ignora isso aqui de novo, né? Entra aqui buscando a nossa posição, pergunta: a máxima ultrapassou o nosso alvo TS? Sim, de novo, ultrapassou, né? O candle inteiro ultrapassou, na verdade, né? Mesma coisa ocorre. 7,9 passa a ser 8,9, 4,7 passa a ser 5,7 e segue o jogo, tenta vender no nosso alvo final, tenta tirar a gente da posição caso o nosso stop tenha acontecido. Estamos aqui, ou seja, o preço está bem longe do stop e bem longe do nosso alvo, nada a ser feito, vai para o próximo candle. Note que neste candle, o que acontece? Ele ainda executa este bloco, né? Ainda estamos posicionados, mas quando ele pergunta se a máxima é maior que o alvo TS, agora não é verdade. Agora isso aqui não é verdade, porque agora o preço deu uma recuada, então ele ignora este bloco, né? Tanto é que ele não pinta de amarelo, porque a pintura amarela está aqui dentro. Ele ignora este bloco, mas continua tentando sair no nosso alvo ou no nosso stop. Também não aconteceu, nada a ser feito. Então, jogo que segue. Então, vamos apagar aqui. Deixar aqui, ó, só para ficar bem demarcado do que a gente está falando. E vai para o próximo. Próximo, né? Rompemos o nosso gatilho aqui, o nosso alvo TS, sim. Então, 89 vai para 99, 57 vai para 67
e assim por diante. Então, vamos acompanhando aqui, né? Voltou para dentro da região, nada a ser feito, não deu stop nem alvo, nem gatilho, então não pinta, não faz nada, não atualiza níveis de stop, não atualiza níveis de gatilho. Aqui é a mesma coisa, aqui ultrapassamos nosso gatilho de novo, 99 vai para 2509, opa, faltou um, 2509, 67 vai para 77. Próximo candle, gatilho de novo, 09 vai para 19, 77 vai para 87. Preço começa, próxima execução, preço fica dentro da região aqui, nada a ser feito, nada a ser feito, nada a ser feito. Próximo candle, gatilho, 19 vai para 29, stop vai para 97, mas, então podemos abrir aqui um pouquinho, no próximo candle a gente atinge o nosso alvo de realização, que é o nosso 3 de Fibonacci, 300%, fechou posição, né? Nosso stop veio subindo para nos proteger, mas a gente conseguiu fechar a posição no nosso alvo desejado, né? E se a gente quisesse então não fechar a posição usando um alvo final e deixar o preço rolar, né? Porque você pode dizer, bom, o preço está subindo aqui, pode ser que a gente realize mais lucro ainda, né? Se a gente não realizar no Fibonacci. Então, o que você pode fazer para testar isso? Você pode colocar só um comentário aqui, ó, na envio de ordem de alvo, né? Continua deixando seus stops, né? Tranquilo. Ele vai calcular o alvo aqui, não tem muito problema, porque a gente não vai usá-lo, né? De fato, né? Se quiser comentar essa linha também, pode. Mas o importante é que o envio da ordem de alvo não seja feito, né? E aí, se a gente salvar esse arquivo, para a gente ver o que acontece, vamos diminuir aqui. Aliás, vamos ver aqui, né? Note o que foi acontecer, né? O nosso gatilho subiu para cá, não temos mais a linha verde, porque a gente não tem, eu não vou apagá-la, tá? Porque a gente vai continuar usando, mas só vou jogar ela lá para baixo, para fora aqui do nosso estudo, né? Agora a gente só está trabalhando com o trailing stop, então só com o gatilho e com o nosso stop. Isso aqui continuou sendo verdade, né? Afinal, o preço veio subindo, os gatilhos vieram sendo ativados, vamos dizer assim, né? Só que daqui para diante o preço começa a retornar, briga um pouco aqui dentro, quando ele volta, ele é estopado justamente no valor que a gente, né, nem precisei mexer, ó, porque é exatamente esse valor, 24,97, que é o preço que ele veio subindo lá, né, lá da mínima que estava aqui, ele veio subindo para ser estopado aqui. Então, se a gente considerar em relação a onde a gente entrou posicionado, né, a gente realizou lucro, né? A gente realizou lucro, tá? A diferença, então, justamente é o que a gente conversou, né? Agora, o stop, ele... aliás, o alvo, ele não... Teoricamente, ele não existe, né? A gente é estopado quando o preço voltar para o nosso stop aqui, né? Então, esse seria o trailing stop, né? Esse é o trailing stop. Então, ver se a gente... Vou voltar o nosso alvo final. Vamos salvar, né? Só para a gente deixar aqui. E aí eu quero te mostrar aqui, né, que você pode alterar a proporcionalidade da forma que você achar melhor, né? Até mesmo o seu alvo final, né? Se a gente tivesse colocado em 4, por exemplo, né? Por que com o Fibonacci em 4 ele também foi estopado lá? Justamente porque, né, ele não teria atingido o nosso alvo, né? O Fibonacci em 4 foi lá em cima, o preço nunca chegou a bater aquele nível, né? Então, ele estopou antes disso, né? Talvez se a gente tentar um número menor, só para ver o que acontece, Fibonacci em 2, né? Então, se a gente pegar o Fibonacci em 2, vamos projetar o Fibonacci, né? Obviamente o stop não teria subido tanto, né? Mas a verdade é que ele teria realizado lucro antes mesmo, né? De ter dado stop ou qualquer stop, né? Então, era basicamente isso, né? Basicamente isso, trailing stop. A proporcionalidade, como eu falei, você altera aqui, né?
um, 2 para um para 2, né? Depende de como que você quer configurar. Importante lembrar que o alvo que a gente está calculando é um cálculo baseado em Fibonacci, né? A máxima mais amplitude vezes o alvo em Fibo. Note que esses gatilhos que movem, que sobem o nosso trailing stop e o próprio stop, né? Esses são um número baseado na escala que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, eu estou num gráfico de preço aqui, que é de ação, né? 0,1 é 10 centavos. Agora, se eu usar esse código no mini índice, não vai funcionar. Por quê? Porque o mini índice sobe de incrementos, né, de 5 em 5, né? 5 em 5 pontos. Né? Então eu teria que calcular esses gatilhos de trailing stop do meu próprio stop para subir também de 5 em 5. Né? Então, por exemplo, eu quero um tick, eu faria 5 pontos. Mas eu quero 10 ticks, aí eu faria, né, 50 pontos e assim por diante. Né? O mesmo para mini dólar, por exemplo, né, que é de meio e meio ponto. Então você tem que sempre considerar isso, né, quando você estiver fazendo esses cálculos. Né? Tem uma forma de você calcular automaticamente, converter ticks para a escala do ativo que você está estudando? Tem. Eu não vou trazer isso agora nesse vídeo porque vai confundir muita coisa, né? Mas de qualquer forma, né, é só um ponto a ser lembrado aí quando você estiver fazendo aí os seus estudos, né, sempre considerar que tipo de ativo você está aplicando esse código, né? É um ativo de ação, é de índice, é de contratos futuros, né, aquela coisa. Então, leve isso em consideração, tá? E, como eu tinha prometido falar, né, alvo fixo também sem ser Fibonacci é simplesmente uma soma da máxima, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui em relação à máxima, né, que é o preço de abertura, né? Se a gente pegar a nossa linha verde aqui, né, que seria a nossa linha de alvo, se a gente pegar a máxima, que é onde a gente vai teoricamente entrar, né, que é o rompimento da máxima, o alvo que eu quero é só somar um valor a essa máxima, né? Então, se eu quero 20 centavos, eu somo aqui 20, 0,2, né, em relação a essa máxima. Então, eu somaria aqui 0,2. Como eu falei, a grande importância aí, a grande sacada é prestar atenção que tipo de ativo você está trabalhando. Como eu falei, 0,2 no mini índice não vai resolver, né? Então, você tem que colocar, né, adequadamente, sei lá, 200 pontos. Né? 200 pontos também não serviria no mini dólar, por exemplo, né? Então, leve isso em consideração. E para a gente finalizar, vamos ver no diário, né? Então, ver a diferença aqui no gráfico. Não vou ficar mostrando de novo as diferenças, né? A diferença é a mesma, porque o comportamento é o mesmo, né? Aquela questão de ele estar atrasado, né? Ou em termos de execução da ordem e em relação ao envio da ordem, isso é um comportamento comum do backtest, né? Então, para qualquer código, isso vai ser a mesma coisa, né? Em resumo, intradiário, ele vai executar a ordem no candle seguinte ao candle onde a instrução programática foi feita. No gráfico diário ou maior, ele executa a ordem no mesmo candle em que a instrução programática foi feita. Por isso, a gente sempre, no gráfico diário, olha em relação ao candle passado, porque a gente tem que dar um atraso para ele confirmar, né, que algo ocorreu. Né? Então, vamos olhar um exemplo aqui. Aqui, ó, aqui tem um exemplo já. Vamos pegar aqui, ó. Máxima. Então, só para ficar aqui proporcional. Vamos ver, a gente está com o alvo de Fibonacci em 2. Vamos projetar o Fibonacci aqui. Tá lá, foi lá no nosso alvo, né? Onde seria o nosso alvo? Aqui em 2. Vamos tirar o Fibonacci para não atrapalhar. Nosso stop é onde? Na mínima. Deixa eu só ver se é 51. 51. A máxima, onde é a máxima? 21 com 14. 21 com 14 mais 10 centavos, né? Que é o que a gente definiu, 14 e 24, que a gente definiu os nossos gatilhos aí, né? De 10 em 10 centavos, e lógico, a gente já tem que começar acima, né? Então, por isso, quando a gente define aqui o alvo TS, é a máxima anterior, né? Porque a gente estava observando o candle anterior, mais o T-alvo, né? Já porque a gente já tem que começar
né, buscando aí uma subida do gatilho. E isso acontece logo já no próximo candle, então, né, como a gente conversou, 24 vai para 34, 51 vai para 61. Próximo candle, né, note que ele está dentro da região, então nada a ser feito. Né? Próximo candle, atingiu o gatilho, 34 vai para 44. 61 vai para 71. Próximo candle atingiu de novo. 44 vai para 54. 81. Próximo candle, né? Rompeu de novo. 54, 64. 81 vai para 91. E próximo candle, de novo. 64, 74, 91, 01. E aí no candle seguinte, né, apesar de ele ter acionado o gatilho, né, você vê 74, ele teria ido para 84 e aqui teria subido para 11, né, ele nem chegou a precisar usar isso porque, né, de fato ele atingiu aqui o nosso alvo. E se eu tivesse tirado o nosso alvo, cadê aqui? O nosso alvo como realização, né? E deixado ele puro no trailing stop, né? Note que ele foi sair, né? Aqui por quê? Porque se a gente continuar observando, né? Logo depois o gatilho, agora o verde não serve, então vamos tirar o verde daqui. Logo no candle seguinte, gatilho de novo, 84 foi para 94. Nosso stop subiu para 11, para 21. Próximo candle, ainda deu gatilho, 94. 4, 22 com 4, 21, 31. E aí sim, no candle seguinte, ele voltou para ser estopado aqui no nosso trailing stop, que tecnicamente ainda está acima da nossa posição de entrada, então ainda teria sido ganho, né? Mas você nota que eu acabei limitando um pouco o meu ganho, porque eu não tinha um alvo fixado, né? Ele simplesmente trabalhava com o trailing stop, o preço deu uma voltada e pegou, né? Se eu tivesse usando aqui o nosso alvo e tivesse colocado, não sei, 4 em Fibonacci, ele também não teria ido, teria voltado, né? Um V3, será que teria dado melhor? Também não. Então 2 provavelmente foi a melhor aqui, né? Porque ele saiu em 200 antes do preço voltar, né? Então é isso que entra também a proporcionalidade, né? Que foi o que a gente conversou, deixar o preço trabalhar um pouco mais, né? Se a gente talvez aumentasse o gatilho para 25 centavos, né? Ainda seria, vamos ver, talvez a cada 50 centavos a gente sobe. E tirar o alvo, né? Vamos tirar o alvo só para ver. Porque o alvo está muito curto. Vamos pôr em 4 aqui, só para ver primeiro. E aí que entra o estudo aí que você vai fazer de combinações, né? Note que aqui, né? Porque o gatilho acontece muito menos agora, porque é um gatilho muito maior, né? O nosso stop sobe menos, né? Então o que ele iniciou aqui, né? Ele sobe até aqui, né? Porque ele teve somente três gatilhos, né? Então ele começou em 50, subiu para 80, né? Então ele teve menos gatilhos porque eu aumentei o tamanho do gatilho, né? Então o preço começa aqui já era 21,15, né? Já estaria em 65, né? Daí o próximo gatilho é lá para cima, daí o próximo e assim, né? Eu vou aumentando essa proporcionalidade para justamente ou dar mais espaço para o preço trabalhar, né? Ou para realizar mais rápido, enfim. Aí que entra o teste que cada um vai fazer, dependendo do seu modelo, do seu setup operacional. Legal? Então, acho que ficou bem descrito aí o trailing stop, né?